PF e PRF. Provas suspensas novamente. Calma, ainda não é uma informação oficial, mas é algo que vai ser divulgado no decorrer das próximas semanas. Eu tenho fortes motivos para acreditar que isso vai acontecer. Eu vou te contar quais são esses motivos e como eu acho que você deve proceder para passar por esse período e ter sucesso no seu concurso público. O meu nome é Alexandre Rosa, né? Para quem não me conhece, eu sou concurseiro também, estudo para concursos aí há mais de 5 anos e já sou servidor público federal há alguns anos também. Tá? Eu acumulo 6 aprovações em concursos e resolvi vir aqui para o YouTube com a ajuda de um incentivo de um colega muito conhecido aqui, professor Gerson Aragão, né, demissor público. Vim aqui expor minha opinião, começar esse canal aqui com o intuito de conversar, uma conversa de concurseiro para concurseiro, e procurar, né, ajudar vocês durante esse período. Vamos lá. Primeiro ponto. Esses são 2 concursos gigantescos, alguns dos maiores concursos que a gente vai ter esse ano. São concursos aí com centenas de milhares de candidatos. Foram suspensos, né, algumas semanas atrás. As provas da Polícia Federal eram para ocorrer dia 21 do mês passado, né? Foi adiado ali um pouco antes, a prova da PRF também. E o que me leva a acreditar fortemente, tá? Eu quero dar ênfase nisso, que esses concursos fatalmente eles vão ser suspensos novamente. Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que analisar o cenário político, o contexto político que a gente está vivendo. Nós estamos passando, gaguejando aqui, primeiro vídeo, leva a mão. Nós estamos passando por um momento histórico, um momento nunca visto antes, né, de lockdown, de medidas restritivas em âmbito nacional e mundial. E o Brasil, um país com dimensões continentais, está passando por essa situação de diversas formas, cada local, né, de uma forma diferente. Só que cidades pelo país, em diversos estados, têm adotado medidas restritivas cada vez mais fortes. E isso não deve diminuir nas próximas semanas, né, nos próximos 1 ou 2 meses. Isso porque, para quem não está acompanhando, o ritmo de vacinação no nosso país, apesar de estar caminhando a passos largos, em números absolutos, proporcionalmente à população. O Brasil é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, de acordo com os últimos dados aí do censo do IBGE. É uma porcentagem muito pequena para se falar em diminuição da curva de infecção, né? Portanto, essas medidas restritivas, elas, não vou entrar em mérito aqui se você acha que é certo, se você acha que é errado, não vou dar minha opinião sobre isso, mas elas tendem a continuar nas próximas semanas e nos próximos meses. E como as provas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, ali no início e no meio de maio, né, as datas que oficialmente estão marcadas, são provas que abrangem todo o território nacional, é muito pouco provável que se consiga uma logística para que essas provas de fato aconteçam, né? Um estado, uma cidade que esteja, uma capital que esteja fechada naquela época, já vai impossibilitar a realização das provas. Isso é, assim, 90%, 99% certo de acontecer. Isso é reforçado, como eu disse, né, pela situação, pelo ritmo de vacinação do nosso país. Particularmente, né? Alexandre, então, quando que você acredita que vão haver as provas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal? Olha, sendo bem sincero e sem medo de errar, sendo bem objetivo com vocês, eu não acredito em provas antes do mês de agosto. Não acredito, tá? Vamos torcer para que as provas consigam ser realizadas ainda no segundo semestre desse ano, mas não descarte a possibilidade de que essas provas fiquem até para o início do ano que vem. Tá? A gente não sabe em que pé a coisa vai acontecer. A gente estava falando de vacinação, mas um outro motivo que me leva a acreditar que essa situação realmente não vai passar tão cedo é se você acompanhar aí
alguns países que já têm uma porcentagem bacana de taxa de vacinação, na Europa, né, como a Inglaterra, e que já estão ali anunciando uma terceira onda, né, desse problema que a gente está enfrentando. Uma terceira onda que a vacinação até então feita não vai conseguir evitar. Então eles adotam novamente medidas restritivas. De novo, vou te falar, não estamos aqui para entrar em mérito se isso é o procedimento correto ou se isso não é o procedimento correto. O que nos interessa aqui como concurseiros essas provas tendem a ser jogadas para frente e a gente não sabe quando elas vão ocorrer. Eu não me planejaria para nada antes do mês de agosto, tá? Então, o que eu aconselho você fazer em questão de ritmo de estudo, em questão de planejamento de preparação? Em primeiro lugar, eu quero chamar aqui você para uma reflexão individual, tá? Porque o que acontece? Nós estamos aqui vivendo uma das maiores crises da história da humanidade, crise econômica, tá? Crise econômica. Essa crise, ela já superou a crise de 2008, da quebra da bolsa, e vai ficar muito pior, infelizmente, para onde as coisas estão caminhando. Então a pergunta que eu te faço atualmente, você, como concurseiro ou como concurseira, você consegue se manter estudando sem precisar trabalhar? Seja sincero, tá? Seja sincero, olhe para a sua realidade e responda. Você consegue se manter estudando sem precisar trabalhar? Tem alguém que esteja em condições de te ajudar na sua família? Se você é casada, ou seu esposo, ou se você é casado, a sua esposa, né? Alguém que esteja provendo o sustento familiar ali, ou se você é mais novo, de repente seus pais, de repente até voltou para a casa dos pais nesse período desse problema que a gente está enfrentando, e os seus pais conseguem te ajudar a se manter durante esse período de estudo? Se a resposta for sim, cara, eu vou recomendar fortemente que você continue focado no seu objetivo da Polícia Federal, ali estudando no mínimo 3 horas por dia, tá? No mínimo 3 horas cronometrado. É um ritmo bacana, tá? A gente não sabe quando vai ser a prova, mas 3 horas por dia cronometrado é um ritmo intermediário bacana, que você consegue se manter estudando sem se cansar. Você não esgotou o edital? Obviamente, procure esgotar o edital em cada matéria que você tenha dificuldade ou não. Fique bom em tudo, se essa é a sua estratégia, né? Algumas pessoas resolvem abandonar uma matéria ou outra, mas se essa é a sua estratégia, abranja todo o edital com calma, revise, refaça, releia, refaça os exercícios mais de 1, 2 vezes, sem problema nenhum. Você tem tempo, tá? E 3 horas por dia você vai conseguir manter um ritmo bacana até a data da prova. A gente não sabe quando vai ser. Mas se a resposta foi não, e é extremamente compreensível, tá? Se você está nessa situação, não se sinta incomodado, não se sinta culpado. Grande parte da população brasileira está passando inclusive fome, né, nesse período. É um período muito complicado. Cara, vou ser bem direto com você. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Eu não estou falando para você abandonar o concurso, parar de estudar de forma alguma. Mas você tem que trabalhar para se manter. É a sua realidade, é a realidade de milhões de brasileiros, né? E não é problema nenhum, não é demérito, isso não te impede de passar no concurso, muito pelo contrário, isso é mais um motivo para você estudar com mais foco, mais afinco. Mas você tem que ou arrumar um emprego, ou então, poxa, tá desemprego em massa, pouca empresa contratando, cara, procura alguma coisa para vender, procura algum trabalho que dê para fazer home office, através da internet, por exemplo. Procura vender alguma coisa na internet, né? Mercado Livre, OLX, poxa, tem tanta coisa para fazer. Mas procure uma atividade que te possibilite uma renda para se manter, né? Você, poxa, não tem uma família que te dê condições, não tem um cônjuge que te dê condições de somente estudar, não tem problema. Você vai desenvolver o seu trabalho, o seu emprego, a sua atividade, e ao mesmo tempo você vai estudar. Vai fazer um pouco mais de esforço, vai sofrer um pouco mais, nada que te impeça de ser aprovado, inclusive o cargo que eu ocupo atualmente, sou servidor federal. Eu conquistei ele quando eu estava ali trabalhando 8 horas por dia, gastando mais de 2 horas por dia de ônibus, e estudava onde? Estudava a hora que dava, estudava na hora do almoço.
estudava no período da noite, dormia um pouco menos, acordava um pouco mais cedo, dormia mais tarde. É mais um motivo para você estudar, tá? É mais um motivo para você estudar. Mas você vai ter que conciliar isso aí com estudo. E por que eu falo isso? Galera, eu já passei em 6 concursos, já fui servidor do Estado, sou servidor federal, tá? E desenvolvo outras atividades, né, no ramo do empreendedorismo. O que eu posso afirmar para vocês? O concurso público, ele é uma ótima opção. Ele é uma excelente opção para mudar a sua realidade e para te dar estrutura para mudar toda a sua vida, montar negócios, empreender, fazer uma série de coisas. Você vai ter acesso a crédito, a sua vida vai mudar completamente, por menor que seja o cargo. Eu, por exemplo, ocupo um cargo administrativo que me possibilitou tudo isso. Mas presta atenção, concurso, e especialmente nessa época que a gente está enfrentando, nunca foi, nunca vai ser um plano, uma solução de curto prazo. Tá? O concurso é uma solução de médio a longo prazo. Uma coisa aí que entre você começar a estudar e você ser aprovado no concurso, poxa, menos concorrido que seja, menor que seja, é um projeto de médio prazo, vai levar aí pelo menos 8 meses, um ano, é o comum. Tem gente que passa antes? Tem, mas são exceções. Vamos trabalhar com a regra, vamos trabalhar com a realidade? De 8 meses, um ano, há muito mais do que isso. A gente está falando aqui de PF e PRF, são concursos concorridíssimos, um dos cargos mais respeitados do país, e o tempo médio de estudo tem de ser de alguns anos. E até você passar, esperar o concurso, a gente não sabe quando a prova vai ser aprovado, chamar, fazer o curso de formação e entrar para trabalhar e de fato receber um salário vai tempo. Então, desenvolva a sua atividade profissional, continue estudando com calma. Se você gostou né, do meu ponto de vista, das minhas dicas aqui, eu peço para você se inscrever no canal, deixar um like aqui no vídeo, tá? A gente vai trazer bastante conteúdo nesse canal, bastante conversa, é um papo entre concurseiros. E me fala aqui nos comentários, eu vou ler cada comentário que vocês deixarem, se você concorda comigo, né? Se você tem essa percepção, essa visão de que essas provas não vão acontecer antes do segundo semestre. Tá aí, no mais, aberto a críticas, aberto a sugestões. Ficamos por aqui, até mais.